Rapaziada, a novela ela é boa, ela é emocionante, mas seus principais e melhores capítulos se encontram no final de sua história, né? Seguinte, rapaziada, notícia urgente agora. Carlo Ancelotti, técnico italiano que se encontra atualmente no Real Madrid, é o novo treinador da seleção brasileira. A seleção que se encontra em momentos muito turbulentos, vem vivendo momentos difíceis, encontra agora um dos melhores técnicos do mundo para treinar o seu plantel rumo à Copa de 2026, né? Seguinte, rapaziada, ó, notícia fresquinha aqui agora. Parece que teve fim a longa novela com Carlo Ancelotti, novela essa que já vinha desde o mais de ano, já vinha desde 2023, após, né, a saída do Tite. Já tivemos alguns episódios aí envolvendo o Carlo Ancelotti, de rumores que ele não iria permanecer no Real Madrid, que ia ficar um interino até ele chegar, que depois não se manteve essa conversa. Depois surgiu outros nomes, agora novamente Carlo Ancelotti não apenas voltou a ser falado, mas foi cravado na seleção brasileira. Não por mim, não por ninguém menos que Fabrício Romano, o principal nome de notícias de transferência do mundo, cravou Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, que virá para a seleção pentacampeã do mundo ainda esse ano, ainda em junho, né? Não sei exatamente em qual data exata será o primeiro, será oficializado, será de forma concreta Carlo Ancelotti virá para o Brasil para assumir já esse papel, mas fato é que ele chega em junho e, já teremos uma data FIFA nesse período. Dia 4 de junho o Brasil enfrenta o Equador e dia 9 de junho o Brasil enfrenta o Paraguai. Já teremos dois jogos aí não tão complicados assim, então Carlo Ancelotti vai assumir a seleção brasileira. Não sei se já pega esses jogos aqui, provavelmente não, mas fato é que a seleção brasileira agora tem um novo comandante, né? Vamos falar um pouco sobre isso, rapaziada, né? Uma notícia que mexe muito com o torcedor brasileiro. Temos algumas questões ainda a serem resolvidas, até porque é um técnico estrangeiro e para muitos isso não é algo correto, para muitos isso é algo que deve ser levado em consideração, já que o Brasil não vive uma grande fase. Apesar de possuir grandes jogadores, o Brasil não vem apresentando um grande futebol, né? Enfrentou partidas vexatórias aí nas últimas datas FIFA contra a Argentina, enfim. Então o Brasil não vem enfrentando uma grande fase. Para muitos, esse papo de técnico estrangeiro é algo que deve ser usado como cartada final, né? Tendo em vista os grandes jogadores que nós temos, vamos apelar para a ajuda estrangeira para poder comandar esse plantel e tentar carregar essa seleção para um triunfo na próxima Copa do Mundo. Então, enfim, rapaziada, Carlo Ancelotti vem de um dos seus melhores trabalhos da vida, se não o melhor, que foi essas 4 temporadas eu acho, né? Ele chegou para 22, depois 23, 24 e 25, 4 temporadas no Real Madrid. Já chegará antes do Mundial de Clubes da FIFA, que ocorrerá no meio do ano. Então ele vai ter completado ali 4 temporadas inteiras pelo Real Madrid. Conquistou 2 Champions Leagues, duas La Ligas também, né? Enfim, Carlo Ancelotti, que vem de um grande trabalho, antes estava no Everton também, é um treinador muito vitorioso, ganhou muitas Champions League já com o Milan, com o próprio Real Madrid. É um treinador vitorioso que sempre esteve acostumado a treinar jogadores brasileiros, sempre teve muito contato com esses jogadores e gosta, inclusive, em seus times os jogadores brasileiros sempre tiveram grande protagonismo. A gente tem agora no Real Madrid jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, pegando uma ponta desse time do Real Madrid, que levou o time merengue a ser bicampeão da Champions. Então, a gente tem um técnico vitorioso chegando, um dos melhores nomes da seleção em muito tempo. A gente pode falar aqui que a seleção brasileira não recebia um técnico de tanta grife há alguns bons anos, né? A gente pode pensar aí que talvez o último técnico com tanta grife que tenha chegado, talvez tenha sido o Dunga não, o Tite, quer dizer, que tinha sido campeão do mundo com o Corinthians, o Corinthians vinha sendo o melhor time do Brasil há uns anos. Ele chega, talvez o Tite tenha sido um grande treinador em questão de grife. A gente teve também o Luxemburgo e tudo mais, há algum tempo atrás, o Parreira, né? Mas acho que de grife internacional talvez seja um dos grandes nomes da história da seleção brasileira para um técnico.
E vamos falar aqui da minha expectativa também, do que eu acho que pode ser essa passagem do Ancelotti na seleção brasileira. É algo novo, né? De um estrangeiro comandar a seleção brasileira. Desde 1965 isso não acontecia. Apenas 3 estrangeiros comandaram a seleção pentacampeã, que na época nem era pentacampeã. A gente teve um caso em 1925, o último foi em 1965. Então, há muitos anos que o Brasil não vem sendo comandado por treinadores estrangeiros, e agora vai assumir Carlo Ancelotti, ele que é italiano. E eu acho que é o seguinte, cara, o Ancelotti ele pode não trazer a sua melhor temporada da história agora, mas é um treinador muito bom. É um treinador muito bom que soube se adaptar muito bem nesse momento de Real Madrid, soube se adaptar muito bem a diferentes contextos, de saber lidar com o jogo em diferentes circunstâncias, às vezes mantendo mais a bola, às vezes são um jogo mais reativo. Acho que ele é um técnico de muita variedade tática, sabe trabalhar com e sem a bola, tem muito carinho dos seus jogadores. Os jogadores sempre, quando vão falar dele, falam com muito carinho, falam com muito boas lembranças do Carlo Ancelotti. Ele é um jogador muito paizão mesmo, abraça os seus jogadores, protege seus jogadores, e vem sendo, e tá no panteão dos melhores técnicos do mundo há um bom tempo. Desde que ele chegou no Real Madrid, ele está ali no top 3 melhores técnicos do mundo com uma constância bizarra. E é o seguinte, cara, eu acho que ele é um grande treinador, né? Eu acho que ele é um treinador que tem essa variedade tática, como eu falei, e eu acho que isso vai ser muito importante para treinar os jogadores da seleção brasileira. A seleção brasileira aí que vem de uma fase não muito vitoriosa, né? O Brasil enfrenta seu maior período sem vencer uma Copa, né? Se tornar aí 24 anos sem vencer um campeonato do mundo. Isso influencia muito, acho que a CBF, em meio de tantas polêmicas, em meio de tantos, não apenas da má fase dentro de campo, mas diante de algumas polêmicas fora de campo, né? Algumas condutas aí dos engravatados da CBF não pegou muito bem fora de campo, enfim, acho que a CBF se viu em maus lençóis e quis buscar logo um técnico mais lixo para dar uma abafada nesse ambiente hostil. Mas, tendo em vista isso, eu acho que a seleção brasileira tem um grande técnico a seu dispor. Acho que dos técnicos mais de grifos é o que mais combina com o futebol brasileiro. E com uma seleção, na verdade, né? Porque muita gente fala no Guardiola, no Klopp. São técnicos que eu gosto muito, né? Não tem como não admirar técnicos como esse. Mas acho que o Ancelotti talvez ele tenha essa maior variedade para poder trabalhar na seleção brasileira, um cenário novo para ele, né, de seleção, que ele não vai ter os jogadores a todo momento ao seu dispor para conseguir treinar, para conseguir auxiliar. Então, acho que essa variedade vai ser muito útil para a gente. Eu acho que provavelmente ele vai conseguir se adaptar um pouco mais rápido do que essas outras figuras que eu falei antes. Muitos se falavam também de outros nomes para treinar a seleção, como o próprio Jorge Jesus, que era um nome que eu também queria, é um nome que eu gostaria de ter. Acho que a seleção, tanto com o Ancelotti como com o Jorge Jesus, estaria em boas mãos, né? Acho que até o Jorge Jesus tem uma questão a mais, porque ele já treinou o Flamengo, né? E acho que ele já conhece mais esse ambiente de futebol brasileiro do que o Ancelotti. Acho que vai ter esse período de adaptação ainda pro técnico italiano. Acho que é uma questão ainda a se levar em consideração. Mas, colocando na balança aí que a gente tem um dos melhores técnicos do mundo, acho que isso já dá uma pendência maior para ter o Carlo Ancelotti. Ele que vai receber um salário de 5 milhões de reais por mês. É um salário bem salgado, mas que, convenhamos, acho que a gente está disposto a esse preço para conseguir ter uma seleção minimamente competitiva para um título mundial, né? Seleção brasileira que agora se encontra ainda não classificada para a próxima Copa do Mundo. Provavelmente vai classificar, porque, né, as vagas para seleções sul-americanas aumentaram. Então o Brasil acho que tem até a 6ª colocação para se classificar, né? A 7ª é repescagem, acho que isso. Então, né, um trabalho ainda vai pegar na reta final ali das eliminatórias. O Ancelotti, que já conhece muitos jogadores da seleção brasileira, conhece Vinícius Júnior, conhece Rodrigo, conhece Eder Militão, que daqui a pouco volta de lesão, vai ser convocado, conhece Endrick, enfim, conhece muitos jogadores. Apenas essa convivência no futebol brasileiro que vai ter que ser adaptada aí no meio dessa bagunça que se encontra a CBF, para a gente
conseguir ter uma seleção minimamente competitiva e com condições de chegar na Copa do Mundo como uma das favoritas. Enfim, acho que essa questão até do Jorge Jesus, que era um dos principais nomes, era o Ancelotti e o Jorge Jesus, os principais nomes para assumir a CBF, 2 nomes europeus, 2 nomes, né, de grife, principalmente o Jorge Jesus em nível brasileiro, tendo visto o que ele fez no Flamengo, enfim. Acho que talvez tenha que entrar muito em consideração aquilo que o Neymar vivenciou com o Jorge Jesus, esse ambiente um pouco terminou com uma certa rixa ali, certos momentos de não muita amizade. Acho que pode ter tido uma influência ali. Não julgo também, não acho que isso seja uma coisa ruim, até porque quando você tem o seu principal nome, que é o Neymar, para essa seleção, que está em uma relação conflituosa com o seu treinador, eu acho que isso não gera um ambiente muito favorável dentro da seleção brasileira para os outros jogadores conseguirem viver ali no dia a dia. Acho que isso se leva muito em consideração, sim. E vem ali um técnico que é muito elogiado, que é muito querido pelos seus jogadores, que é muito elogiado em todas as entrevistas, enfim, que gosta de jogadores brasileiros, que treinou muitos jogadores brasileiros, fez de muitos brasileiros melhores do mundo, agora recentemente o Vinícius Júnior. Então acho que realmente é um nome que me agrada muito. Talvez seja algo para passar um pouco o pano para o que vem acontecendo na CBF, talvez, mas é isso que nós temos para hoje. A CBF não vai mudar de um dia para o outro, mas vamos aproveitar esses momentos de boas notícias, né, de bons ares desse momento. Então, Carlo Ancelotti vai chegar para a seleção brasileira em junho, vai chegar ali para comandar a seleção brasileira no final das eliminatórias. O Brasil se encontra em quarto colocado, e vamos em busca de um hexacampeonato com um dos melhores técnicos do mundo, com uma das melhores seleções do mundo, que é a seleção brasileira. Em nível de jogadores, é uma das melhores seleções, com um dos melhores técnicos do mundo. Essa notícia me agrada bastante. Não sei para você, torcedor, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia, se você concorda, se você discorda, se você acha que tinha que ser outro técnico, devia ser um brasileiro, se não. Acho que a gente não se encontra em uma posição de muita escolha agora. A gente tem uma safra futura que pode vir a ser uma grande geração de treinadores, como Felipe Luiz, Thiago Silva, que pode vir a ser um grande treinador, Felipe Melo, que quer ser um grande treinador ainda do dia. Enfim, talvez Rogério Ceni, que ainda tem muito a evoluir, mas não sei se para nomes momentâneos, né? Agora, se o Brasil tem grandes nomes para ocupar essa vaga. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Se inscreva aqui no canal para mais notícias de futebol, para acompanhar análise de jogos não só do Brasil, mas também de futebol brasileiro, de futebol europeu. Vamos junto aí nessa saga. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto e falou!